Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos e especificamente ao estudo textual do livro de Hebreus. Hoje estamos no capítulo 9, começando no versículo 11. Já pode ver no playlist no YouTube todos os episódios anteriores dessa série de estudos. Estamos indo bem devagar, 3 ou 4 versículos cada semana, para compreender melhor esta mensagem tão rica sobre a superioridade de Jesus Cristo. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 812 e a nova pergunta bíblica para continuar incentivando o seu estudo das Escrituras. O autor tem usado várias coisas do Antigo Testamento para apontar para Jesus. Quando ele falou sobre o santuário do Antigo Testamento, ele também comentou sobre o sacerdote que entra no santuário, mas não entra sem sangue. E assim Jesus entrou no santuário celestial com sangue, seu próprio sangue. E é isso que nós vamos observar agora, a partir do versículo 11. Vamos começar com a leitura de Hebreus 9, do versículo 11 ao 14. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Baseado nessa leitura, vamos agora para as perguntas sobre o texto para compreender melhor os pontos principais. A primeira pergunta: o autor agora junta quais 3 pontos que já foram introduzidos no livro? E quando olhamos aqui para o texto, observamos as expressões sobre o sumo sacerdote, o sangue e o santuário. 3 ideias que ele junta aqui para compreender a importância de Jesus agindo como sacerdote, levar um sacrifício para entrar no santuário. E os benefícios reais vêm por meio de quem? Aqui, quando ele fala sobre coisas do passado, é contraste com as coisas reais que nós temos atualmente por meio de Cristo. Jesus veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. E assim lembramos que as coisas do Antigo Testamento serviam como sombra e parábola, apontando para a obra redentora real de Jesus, como já observamos no capítulo 8, versículo 5, e no capítulo 9, versículo 9. Até a ideia de parábola é interessante aqui, porque quando fala de parábolas de Jesus, ele usou uma coisa terrestre para ilustrar algo celestial, geralmente falando sobre o reino dos céus. E aqui também usa o santuário terrestre para ilustrar o santuário celestial, uma verdadeira parábola. E o tabernáculo do versículo 11 é o mesmo santuário do versículo 12? Essa pergunta é um pouco mais difícil. E algumas versões parece que até complicam a questão. Eu pesquisei sobre essa questão para tentar tirar a dúvida, e parece que a linguagem usada aqui na Nova Almeida Atualizada, quando fala mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, no versículo 11, é uma abordagem boa, uma tradução boa. Outros textos, outras versões que dão a ideia de entrar no tabernáculo, já no versículo 11, parece que estão fugindo um pouquinho do original. Agora, eu não sou especialista em idiomas antigos, eu conheço muito pouco do grego, mas do pouco que eu consegui pesquisar, parece que existe aqui uma diferença, que no versículo 11 ele fala mediante o tabernáculo,
E neste caso, estaria falando sobre o tabernáculo do corpo de Cristo. Lembrando que João capítulo 1, versículo 14, que fala que Jesus habitou entre nós, até usa uma forma da palavra tabernáculo nisso. E outros textos, tanto no livro de João como Colossenses, apresentam essa ideia de Jesus habitando entre nós como se fosse um tabernáculo no nosso meio, o corpo sendo como se fosse esse tabernáculo. Mas no versículo 12, ele fala que ele entrou no santuário, uma vez por todas, agora falando sobre o santuário celestial. Então, mediante o corpo de Jesus, para fazer esse sacrifício necessário, ele entrou no santuário celestial, onde ele serve atualmente, fazendo intercessão por nós. Enquanto fazemos essa comparação ou parábola, como diversos ritos do Antigo Testamento apontam para a obra única de Jesus. Nesse ponto aqui, eu queria destacar algumas expressões que ele fala sobre o sangue de bodes e de bezerros, também sobre a cinza de uma novilha. E se voltar para o Antigo Testamento para pesquisar um pouco sobre essas questões, o que nós observamos é, primeiro, o princípio do problema do pecado. O pecado criava uma barreira entre Deus e os homens que precisava ser tirada pelo sacrifício de sangue. Impurezas impediam acesso ao tabernáculo e participação na comunidade. Impurezas nem sempre eram questão de pecado, mas coisas que impediam esse envolvimento. Precisavam ser purificadas por água preparada com as cinzas de uma novilha. Essa expressão vem de Números 19. Então, poderia ser questões de saúde, ou até questões do dia a dia das pessoas. Parto de uma mulher, menstruação de uma mulher, emissão de fluidos do corpo, tudo isso levava à impureza que precisava ser purificada com essa cinza de uma novilha. Então, num sentido, o autor aqui juntou a ideia de sacrifício pelo pecado e purificação de impurezas e trouxe as duas ideias para o que Jesus tem feito. Que no sacrifício pelo pecado, ele purificou as nossas impurezas espirituais. A próxima pergunta parece óbvia, porém é um problema em relação às doutrinas de alguns grupos religiosos. Jesus entrou no santuário quantas vezes? O texto aqui sugere claramente que ele entrou no santuário uma vez por todas. Entrou para ficar, onde ele obteve eterna redenção, diz. Mas tem grupos religiosos que ensinam outras coisas. Tem alguns que sugerem que Jesus vai sair do céu para ficar aqui na terra por um tempo e depois voltar. Mas aqui diz que ele entrou uma vez por todas. E tem outros que sugerem que Jesus entrou no santuário, no Santo dos Santos, em 1840 alguma coisa, que é a base da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas aqui o autor de Hebreus já declarou que ele entrou uma vez por todas, e isso foi escrito quase 1800 anos antes dessa doutrina dos Adventistas. Jesus entrou no santuário celestial uma vez por todas, já quando ele terminou seu trabalho de redenção aqui na terra. Quando fala uma vez por todas, devemos lembrar que um ato completo e suficiente não precisa ser repetido, que é justamente a ideia de uma vez por todas. Não somente falando sobre a obra de Jesus, em termos da redenção, mas Judas, versículo 3, usa a mesma expressão falando sobre a revelação do Evangelho, a fé que foi revelada uma vez por todas. Uma vez por todas foi entregue aos santos. Significa que não vai continuar entregando outras vezes, já cumpriu o processo de entregar a mensagem do Evangelho. Significa que nós temos nas Escrituras, que já foram reveladas quase 2000 anos atrás, a revelação completa da vontade de Deus. E assim, quando alguém chega dizendo que tem outra revelação mais recente, devemos rejeitar aquilo.
mesmo se fosse um anjo vindo do céu, ou um apóstolo, Paulo diz em Gálatas 1. Se traz outro evangelho, vamos rejeitar. Então pode ser alguém que sugere que é um profeta, até que veio depois de Jesus e trouxe uma nova revelação. Vamos rejeitar. Ou alguém que diz que encontrou tábuas de ouro num bosque em Nova York e que foi uma nova revelação, Novo Testamento mais avançado. Vamos rejeitar. Porque a fé, a mensagem de Jesus foi entregue uma vez por todas, já no primeiro século. A próxima pergunta, o que Jesus fez quando entrou no santuário? Aqui no versículo 12 diz que ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção por meio do seu próprio sangue que ele ofereceu. Jesus entrou justamente para completar a obra da redenção. E assim, o sangue de Jesus continua oferecendo algum benefício para os cristãos? Conforme a linguagem do versículo 14, com certeza. Diz muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu, sem mácula, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Purificará. Nesse sentido, ele fala sobre o sacrifício que já foi feito, mas que continua tendo efeito de purificação, que é justamente o ensinamento do Novo Testamento. Em 1 João, capítulo 1, começando no versículo 7, o texto diz, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No presente, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Percebeu a ação presente que continua sendo realizada pelo sacrifício de Jesus Cristo? O sangue dele continua valendo para nós hoje. Resumidamente, o que temos visto nesse texto de Hebreus 9, do versículo 11 ao 14? Primeiro, Jesus, mediante o tabernáculo do seu próprio corpo, entrou no santuário celestial, onde juntamos agora as três ideias, o sacerdote, o sacrifício e o santuário. Jesus trouxe a redenção e continua oferecendo para nós a purificação, um único sacrifício com benefícios contínuos, o que Jesus tem feito e continua fazendo a nosso favor. Vamos agora para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 812. Quem disse a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana? Alternativas. A. Sansão. B. Davi. C. Estevão. Ou D. Paulo. A resposta certa, alternativa D. Foi Paulo que falou essas palavras quando ele escreveu aos Coríntios sobre a superioridade de Deus, da sua força, da sua sabedoria, em contraste com as ideias e filosofias dos homens. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E a nova pergunta do dia, qual falso Deus perdeu a cabeça quando ficou perto da arca de Deus? Alternativas. A. Baal. B. Dagon. C. Moloque. Ou D. Quemos. Todos são falsos deuses mencionados na Bíblia. Mas qual deles, literalmente, perdeu a cabeça perto do Senhor? A resposta no final do próximo episódio. Jesus Cristo é o perfeito e eterno sumo sacerdote que fez o perfeito e único sacrifício e entrou uma vez por todas no santuário
celestial, onde Ele continua oferecendo para nós a purificação dos nossos pecados e intercede por nós diante do trono do seu Pai. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.